pelo projeto, além de implicar, em última análise, em obrigações ao Executivo. Dessas formas, e diante exposto, opinamos pela rejeição das emendas 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 104, 105. E aprovação das emendas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 96, 100, 102 e a subemenda 01 e a emenda 90 e subemendas 01, 02, 03 e a emenda 101, 2015 apresentado ao projeto. É o parecer desse aqui, presidente. Agora tem o parecer, tem um outro presidente. Comissão Urbanismo, Obras e Serviço Público e Transporte. Projeto-Lei 109/2015. Dispõe sobre o Plano Urbanístico Regional de Pinatiba, seu zoneamento ambiental, implantação das políticas setoriais, a aplicação de instrumentos de política urbana e ordenação do uso da ocupação do solo na região. Autor, mensagem executiva 6/2015. Relator, vereador Beta Pipo, parecer 378/2015. Segunda discussão, reuniu-se o membro da Comissão Empiga para apreciar o projeto-lei 109/2015, que dispõe sobre o Plano Urbanístico Regional de Pinatiba, seu zoneamento ambiental, implantação de políticas setoriais e aplicação do instrumento de política urbana e ordenação dos usos de ocupação de solo. Relatório. A autoria do chefe do Poder Executivo foi apresentado a esta Casa Legislativa o projeto de lei IPIGFE. Após ser lido em plenário, o projeto foi remetido inicialmente para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final, onde recebeu o parecer e o voto pela legalidade e constitucionalidade da proposição, e posteriormente para esta Comissão de Urbanismo, Obras, Serviço Público, Transporte e Trânsito. Na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu os votos favoráveis da maioria dos seus membros. Justifica-se a presente proposição. Só passar, presidente, alguns Justifica a presente proposição a fim de aplicar os instrumentos de política urbana e ordenação do uso de ocupação do solo da região de Pinatiba, para garantir a participação e controle popular da administração pública. Foram realizadas 3 audiências públicas por esta comissão legislativa, propiciando à sociedade uma troca de informação com o administrador e também com o exercício da cidadania. Fundamentação. O plano urbanístico do PUR de Pinatiba é um plano territorial que tem como objetivo a ordenação do uso e ocupação do solo da região. Após 3 meses de extenso processo de participação pública, assim como um semestre de discussão com o CONPUR, coube finalmente ao Executivo cumprir sua prerrogativa de concluir a redação final do projeto-lei, porquanto somente após garantir ampla participação pública e depois das definições objetivas aprovadas pelo CONPUR, o Executivo enviou o projeto-lei 109/2015, em 21 de março de 2015, à Casa Legislativa, onde teve início uma nova etapa de discussão no plano com a sociedade. Durante esse período, o Executivo elaborou e discutiu o diagnóstico da região Pinatiba, um documento técnico cujo 2 volumes somam 267 páginas,
que descreve detalhadamente os problemas do ordenamento territorial da região, contendo texto, quadros e 32 mapas especificamente elaborados para o PUR de Penotiba ao longo de 3 meses. Ele discutiu por mais de 2 meses com a sociedade. Durante os diversos debates com a população e os setores da sociedade civil, bem como a audiência pública realizada ainda no âmbito da elaboração do projeto-lei, o Poder Executivo apresentou detalhado o diagnóstico da região Penotiba e dos efeitos negativos que falta de um arcabouço legal para a região vem provocando. Com o resultado, o Plano Urbanístico Regional de Penotiba tem como objetivo a promoção de mobilidade urbana sustentável por meio de integração entre as políticas de transporte e o uso do solo. O PUR é parte do planejamento estratégico de Niterói, que tem como uma meta colocar 83% da população municipal esperada para 2030 e a menos de 5 minutos a pé de um sistema de transporte público coletivo. Para isso, além do investimento em novas infraestruturas, o transporte público coletivo em andamento. Também torna-se fundamental a importância de mudar o atual modelo de crescimento da cidade, no qual o uso de automóvel tem um grande destaque para o modelo de desenvolvimento orientado ao transporte, viabilizando não apenas recursos para a ampliação da infraestrutura, mas também mudando o perfil da demanda para um menos dependente de automóvel. O Ministério da Cidade lembra que há décadas se fala no papel do transporte na cidade, lembrando que este ou se construi um fator indutor para o desenvolvimento urbano ou determina sua atrofia e conforme sua maior ou menor eficácia em proporcionar a facilidade de contato e aproximação das atividades. Contudo, o que se pode ser percebido no campo prático nos últimos 40 anos é uma persistente distância entre o discurso e a realidade, a despeito da crescente preocupação com a mobilidade urbana. O que observou na última década foi a repetição de modelo de urbanização sem compromisso com a sustentabilidade, priorizando propostas meramente viárias, reproduzindo as condições de crescimento periférico e fragmentação urbana, criando impactos geradores de deseconomias urbanas e aumentando os custos sociais através da manutenção do modelo vigente de circulação que mantém uma crescente demanda por modos individuais. Portanto, torna-se ainda mais relevante a abordagem trazida pelo PUR e Penotiba, que faz a integração do transporte e o uso do solo de forma inovadora na realidade brasileira, buscando superar 2 fatores críticos para se viabilizar novo sistema de transporte público coletivo. Gerar recursos para a implantação de infraestrutura e garantir a demanda para sustentar a operação do sistema. Estes fatores ganham ainda mais complexidade no contexto da cidade brasileira, especialmente em Niterói, onde o espraiamento urbano acabou por criar um tipo de demanda dispersa, distante dos princípios dos eixos de transporte, induzindo maior necessidade de viagens longas por automóvel. Neste contexto, além do investimento do sistema de transporte público coletivo para reduzir a dependência que as regiões de expansão de Niterói possuem no automóvel, também torna fundamental a importância que o planejamento urbano proativo evite que os atuais padrões de crescimento comprometam esse investimento no futuro. Neste contexto, a distância do local de trabalho e o tempo gasto nesse deslocamento faz toda a diferença na vida das pessoas. Uma cidade que funciona bem consegue acolher totalmente seus cidadãos com qualidade de vida, e o projeto-lei nós faz valer da legislação para criar uma cidade harmoniosa para todos. O PUR de Penotiba traz capítulo de integração entre transporte e uso do solo, que prevê a implantação de 9 estações ao longo de 12 quilômetros de vias estruturantes do transporte público coletivo, a partir das quais a estrutura do novo zoneamento da região, as zonas de estruturação urbana, centralidade e corredor. São áreas que se pretende majoritariamente a promoção de compactação populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação das atividades, a qualificação paisagística e a estruturação dos espaços públicos, de forma a se promover a integração entre o transporte e o uso do solo. Além disso, o PUR promove demanda para o sistema a partir da mudança do tipo de ocupação urbana da região atualmente espraiada em baixa densidade. Será somente nas zonas lindeiras, as vias estruturantes, transporte público coletivo, distante do mar 100 da BHL, Transpenotiba, que a ocupação do solo será promovida.
A ocupação do solo será promovida. Nos 84% restantes da região serão criadas zonas de preservação urbana ambiental com restrições ao direito de construir, com a compactação da ocupação urbana prevista no PUR de Penotiba, encurtando a distância entre população, transporte público coletivo, novos habitantes esperados para os próximos 10 anos, na região estarão ao menos 5 minutos ao pé do transporte público coletivo. Justamente esse ponto de espraiamento urbano, que passa a ser questão central do PUR de Penotiba, a região é um dos dois fatores de expansão urbana de Niterói. Cidade que em 400 e seus 440 anos foi um paradigma da integração entre os transportes e o uso do solo. Até a década de 1970, a população residia em áreas onde podiam chegar a pé ou de transporte público coletivo. Praticamente toda a extensão e ocupação urbana está estruturada ao redor da rede de bondes da cidade. Enquanto foi a capital do estado do Rio de Janeiro, a conexão com a então capital federal também se dava exclusivamente pelo transporte público coletivo, por meio de sistema de barcas. Contudo, a partir do encerramento do serviço de bonde na década de 90, de 60, a construção da ponte de Niterói na década de 70, Niterói passou a ser um processo de expansão urbana, em baixa densidade, que esvaziou o seu centro de direção a regiões mais distantes, Oceânica e Penotiba. Gerações que se mudaram para regiões de Penotiba e Oceânica agora enfrentam problemas relacionados à infraestrutura de mobilidade. O crescimento urbano desacompanhado de um planejamento orientado ao transporte tornou-se o automóvel principal modo de transporte da população que tem condição de ter um. Cada domicílio da região Penotiba atualmente gera 3,2 vezes mais viagens que um domicílio em bairros centrais da cidade. No mesmo modo, cada domicílio de Penotiba gera 12,5 vezes menos viagens por modos não motorizados, consome quase 7 vezes mais o solo urbano e demanda 9 vezes mais infraestrutura as vias que os bairros centrais. A região de Penotiba é um dos vetores de expansão urbana de Niterói. Zona de expansão horizontal são as que mais necessitam de ordenamento do uso e ocupação do solo, mas o caso de Penotiba, a ausência de ordenamento jurídico específico tem resultado na maior devastação das áreas verdes da história de Niterói. Além disso, as cidades carecem de uma melhor distribuição de infraestrutura urbana. Conforme explica Camila Melonca, o zonamento das áreas urbanas contribui para conferir valor aos terrenos e a falta de equidade na distribuição desse valor, o que determina que o valor da terra não é a quantidade da infraestrutura em seu entorno, mas a falta de infraestrutura em outras áreas. Os imóveis não têm valor em si, o valor é dado pelo que pode ser feito nele. Se entendermos isso, poderemos avançar na questão de gestão de terra urbana. Portanto, o atual cenário de crescimento também serve para conferir ainda mais o valor para as áreas infraestruturadas, uma vez que o modelo de ocupação observado nas últimas décadas se torna a implantação de infraestrutura 9 vezes mais cara que o custo médio. Consequentemente, torna-se um dos maiores responsáveis pela realidade subequipada da região. Nesse contexto, além de modificar o paradigma da mobilidade, da distribuição de infraestrutura na região, a forma compacta proposta pelo PUR de Penotiba terá importantíssimos impactos sociais positivos para a cidade. Ao redirecionar o crescimento urbano para o entorno dos eixos da infraestrutura, além de encurtar a distância e criar condições para a promoção da mobilidade urbana sustentável, o PUR também cria condições econômicas à aplicação da outorga onerosa do direito de construir na região e por meio do ODC, que o município terá condições de compartilhar os ganhos de produção da cidade. A gestão social de valorização da terra, não apenas demarcada 14% do território de Penotiba, como as zonas especiais de interesse social.
mas também viabiliza recursos para investir nessas áreas carentes na cidade. Nesse cenário, a regulação da valorização do solo permite que o município tenha um desenvolvimento mais equilibrado e ajuda na construção de uma cidade mais sustentável. Além da preservação do patrimônio ambiental, correspondente a 40% da região do PUR de Penotiba, cria zonas integrantes do território de preservação urbana. São zonas residenciais que representam cerca de 30% do território, que asseguram que a forma de ocupação urbana das áreas já consolidadas serão mantidas em seus padrões atuais. Dessa forma, o projeto-lei garante a preservação dos ambientes urbanos, do modo vivendi da população, a vida, né, justamente com a criação de ZEIs, correspondente aos outros 14% da região. O projeto-lei do PUR irá garantir preservação de 84% da região do Penotiba, da mesma forma que a população conhece hoje. Também é cristalino o alinhamento do projeto-lei com visão da Política Nacional de Mobilidade Urbana, como mostra o Ministério da Cidade. O planejamento urbano tradicional tem sido indutor de uma ocupação do solo dispersa, usos do solo separado, pensamento geralmente desassociado no planejamento do uso do solo. Como resposta à mobilidade sustentável, preconiza repensar a organização de desenvolvimento urbano para o pensamento integrado, indutor do adensamento populacional, capacidade de usos misto. Por fim, outro ponto que merece destaque é que, diferentemente do senso comum, formado em alguns momentos de debate, a forma de ocupação urbana proposta pelo PUR não intensifica nem reduz o ritmo de crescimento da região. O PUR apenas modifica a forma de ocupação daquela espraiada em baixa densidade, que consome áreas verdes, que induz a utilização de automóvel, que possui maior custo e infraestrutura de segregação social, para uma forma compacta. Este é o mais importante componente de sustentabilidade no planejamento territorial da região. Nesta forma de planejamento compacto, é o paradigma que deve ser perseguido pelas cidades do século XXI, segundo a Organização das Nações Unidas, e pela comunidade científica internacional. É premente mudar os padrões de crescimento da região, na qual o ritmo de expansão foi tão grande que hoje existem diversos vazios urbanos que é preciso servir de alternativa para tirar as pressões das áreas verdes. Conclusão: após a análise, conclui-se pelo parecer favorável do projeto-lei. Sala de comissão, 7 de dezembro de 2015. Presidente, vereador Beto da Pipa, relator. Senhor presidente, lidos pareceres. Nesse momento eu passo a presidência para o nobre vereador. Questão de ordem, rapidamente. Queria passar a presidência para o vereador Paulo Bagueira, por favor. A questão de ordem é a seguinte, porque eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, havia dado um parecer contrário à aprovação deste projeto e os outros membros apenas escreveram que não concordavam com o meu parecer. A pergunta que eu quero saber é se estes membros fizeram algum parecer... Quanto às emendas? Com relação ao meu próprio parecer. Pelo que eu entendi, deram parecer contrário, vereador. Única e exclusivamente. Não há um parecer favorável, então, da Comissão de Meio Ambiente ao projeto. Apenas uma votação contra o meu parecer. Automaticamente, o parecer torna-se parecer favorável à matéria. Eu gostaria só de registrar publicamente que eu acho esse procedimento falho, porque aqueles que são contrários ao meu parecer deveriam produzir, no mínimo, um entendimento escrito porque são favoráveis pelo ponto de vista ambiental a esse projeto. Eu acho que chegar no meu parecer, assinar sou contra e não produzir uma visão contrária para ser defendida em plenário, demonstra a fragilidade da defesa desse projeto. Olha, só para, antes de abrir em discussão, vamos colocar a dinâmica da eu votação. tenho uma questão preliminar que não é apenas relacionada ao questionamento feito em ordem pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente. As emendas foram analisadas sob o ponto de vista da Comissão de Constituição e Justiça e as emendas foram analisadas sob o ponto de vista da Comissão de Urbanismo. As emendas foram, eu só quero a resposta,
porque é isso que eu preciso que fique registrado. As emendas foram analisadas sob o ponto de vista da Comissão de Meio Ambiente, sim ou não? Não entendi, repete, por favor. Não entendi. Gostaria que o presidente pode pedir auxílio da mesa diretora e dos membros, se as emendas que foram analisadas segundo a Comissão de Constituição e Justiça, o parecer já foi lido. As emendas foram analisadas sob o ponto de vista da Comissão de Urbanismo, o parecer foi lido. A pergunta vai além daquela feita pelo Henrique. Eu quero saber se as emendas tiveram um parecer da Comissão de Meio Ambiente. As emendas. Não teve não, só das comissões pertinentes. Comissão de Urbanismo e... Poderia me dizer quem são os membros da comissão, por favor, Secretaria da Mesa Diretora? Os membros Qual comissão, vereador? Da Comissão de Meio Ambiente. Meio Ambiente? Além do presidente, Henrique Vieira. Vereador... Vitor Júnior, Betinho, Andrigo e Carlos Macedo, presidente. Beto Sade, presidente, perdão. Henrique, Betinho, na época o vereador Andrigo, o vereador Carlos Macedo e o vereador Vitor Júnior. Presidente, eu gostaria, em defesa de algo, de um processo que eu já estou questionando. Pois não, vereador. Mas com o objetivo de torná-lo límpido, transparente, que cada um dos membros da Comissão de Meio Ambiente exarasse em plenário e dê público, já que não tem por escrito, o parecer em relação às emendas. Por favor. Presidente, pela ordem, presidente. Na realidade, independente do pedido do vereador Paulo Eduardo, enquanto membro da Comissão de Meio Ambiente e acompanhando, presidente, todo esse debate, junto com o vereador Betinho, na época junto com o vereador Andrigo, hoje com o vereador Beto Sade, com o vereador Carlos Macedo, a gente trabalhou firmemente para que o plano urbanístico de Pendotiba pudesse ter um debate amplo com toda a sociedade, não só realizando audiências de foro urbanístico, como também realizando e permitindo audiências pela Comissão de Meio Ambiente. O vereador Henrique Vieira, presidente da comissão, nos apresentou um relatório. Esse relatório feito pelo vereador Henrique Vieira, onde trazia a opinião e a conclusão do vereador presidente da comissão, vereador Henrique Vieira. Tem tanto valor quanto o seu, não é? Mas Vossa Excelência está questionando o quê? Só para eu poder entender. Não, conclui, porque é um ziriguidum, até agora não deu a opinião. Eu estou ouvindo quase uma hora. Olha só, o uma hora. Está aqui, aguarde um tantinho para ele acabar de concluir, depois o vereador Vossa Excelência sabe exatamente o que eu questionei? Então verifique se ele está respondendo ao questionamento que eu fiz ao presidente. Eu estou há uma hora com as minhas orelhas abaixadas ouvindo Vossa Excelência. Uma hora. Eu queria que Vossa Excelência também tivesse o mesmo procedimento que eu tenho, tivesse a mesma paciência, para que a gente possa debater. Até porque a gente está fazendo um debate em plenário, a gente não está fazendo na Justiça. Então, presidente, o que acontece? O vereador Henrique Vieira, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deu um parecer contrário ao plano urbanístico. E nós, vereadores da comissão, membros da comissão, temos o entendimento que o plano urbanístico de Pendotiba defende e preserva as áreas ainda preservadas da região de Pendotiba, vereador Carlos Macedo. Nós, pela primeira vez, volto a repetir, e aí faço aqui o meu relato, enquanto voto, enquanto posição, contrário ao parecer do vereador Henrique Vieira. Nós temos um plano urbanístico hoje que permite a construção apenas nos eixos principais. Nós temos uma legislação até a presente área, vereador Carlos Macedo, que permite edificação em todas as áreas de Pendotiba, inclusive em áreas de preservação da zona de conservação hoje, estabelecidas dentro do plano urbanístico de Pendotiba. Então, nós temos uma lei que protege e garante que metade da região de Pendotiba, entendeu? E metade da região de Pendotiba hoje é metade preservada, continue preservada. Então, a nossa posição, presidente, os outros 4 membros da posição de meio ambiente, aí eu quero pedir aos membros também que possam se posicionar, nós demos voto contrário ao relatório do vereador Henrique Vieira. Então, esse é o procedimento normal da casa, esse é o procedimento que faz com que todas as matérias tramitem na casa, e nós vamos continuar nessa mesma linha. Não adianta vir para cá querer alterar o jogo.
Entendeu? Nós temos que seguir as regras. O que determina, vereador Carlos Macedo, o que dá segurança à justiça de voltar ao plano urbanístico para essa casa, para o debate, é que nós seguimos as regras e que nós seguimos o formato administrativo e legislativo dessa casa. Não dá para vir na hora da sessão querer alterar a regra do jogo. Então, eu quero aqui proferir o meu voto favorável, enquanto membro da Comissão de Meio Ambiente, ao plano urbanístico da região de Pindotiba. A questão de ordem que eu... A questão que eu Vereador Paulo Eduardo Gomes, as emendas são urbanísticas. As emendas apresentadas e encaminhadas para votação na noite de hoje são emendas que tem o relatório tem que ser dado pela Comissão de Urbanismo, não é pela Comissão de Saúde, não é pela Comissão de Meio Ambiente, é pela Comissão de Urbanismo. Cabe à Comissão de Urbanismo. Não adianta vir para cá querer alterar a regra. A regra é essa, para todos os planos que por aqui passaram. Só para explicar com muita tranquilidade, em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu questionamento não foi com relação ao voto contrário, porque é um direito dos parlamentares. Eu convoquei uma reunião para debater o meu relatório com os vereadores. Eles foram, assinaram em contrário e até saíram. Não houve nenhum debate, mas tudo bem, isso é da regra. Eu acho falta de vontade de debater, mas não posso questionar do ponto de vista da tramitação. Tudo bem. Agora, o questionamento que eu fiz é por que não transformar o voto contrário em uma defesa textual para ser debatida em plenário. O próprio vereador Vitor Júnior, verbalmente agora, apresentou pontos de vista que o levam a pensar que esse projeto é bom do ponto de vista ambiental. Se eu não me engano, eu posso estar errando aqui na memória, na operação urbana consorciada, o meu parecer foi derrotado também, mas houve um parecer favorável escrito pelos vereadores para que fosse debatido em plenário. Posso estar enganado, mas eu acho que houve. Então, eu questiono a ausência de pelo menos um texto do ponto de vista ambiental e não chegar apenas na reunião, escrever em contrário e ponto final. Com relação ao que o vereador Vitor Júnior falou, de que não existem emendas que precisam ser avaliadas pela Comissão de Meio Ambiente, essa afirmação está errada. Agora, eu tenho como provar isso? Sim, por exemplo, Daniel, uma das minhas emendas é criando parques em várias regiões de Pindotiba. Parques que estão previstos no Vereadores, Sistema vamos já Nacional... entrar na discussão da matéria? Não, eu só quero explicar o seguinte. Eu estou dando exemplo de... Não sei se o Vossa Excelência pediu que os membros da Comissão de Meio Ambiente dessem parecer, e eu dei o parecer. Eu queria pedir ao Vinícius que eu desse o número da emenda dos parques, por favor. 72. Por exemplo, a emenda 78 é um exemplo objetivo de uma emenda completamente ambiental, cuja emenda e cuja justificativa tem a ver com a questão ambiental e que não passou pela Comissão de Meio Ambiente. Então, isso não é verdade. A emenda 78, por exemplo, é um exemplo de uma emenda cuja repercussão é ambiental e que deveria voltar para a nossa comissão para a gente fazer o nosso parecer. Então, só para deixar isso bem registrado. Presidente, a mensagem enviada nessa casa, ela foi sustentada em cima de um diagnóstico ambiental. Então, nós temos uma regra, nós temos um plano urbanístico para a região de Pindotiba, sustentado em cima de um plano de mobilidade, de um diagnóstico ambiental e de uma série de informações que a Prefeitura colheu ao longo desses últimos anos, buscando entender o que deve ser os parâmetros do urbanismo de preservação, de ocupação da região de Pindotiba. Entendeu? As informações que deram a oportunidade de elaborar esse plano vieram a partir de muito estudo, de muita informação, inclusive informação essa que permitiu à Justiça dar a liminar favorável à Prefeitura contra o mandato do PSOL. Então, assim, não tem por que questionar o diagnóstico e todas as informações que deram a oportunidade de elaborar esse plano. Então, eu quero aqui manter a definição que cabe à Comissão de Urbanismo, a definição em relação aos parâmetros e à ocupação urbana da região. Ponto. Em discussão a matéria. Senhor presidente, só para concluir, eu quero que se registre em ata que... Por favor, isso é uma prerrogativa importante na defesa da minha presidência na Comissão de Meio Ambiente. Só quero que fique registrado em ata, porque possivelmente eu vou perder em termos de maioria e minoria, que existem emendas que são pertinentes à Comissão de Meio Ambiente, que não foram avaliadas, que não foram enviadas para que a nossa comissão desse parecer. Por exemplo, ali nós tivemos emendas urbanísticas avaliadas pela Comissão de Urbanismo. Procedimento lógico, coerente, formal e correto. Só quero que fique registrado que na segunda votação
nesse intervalo, surgiram emendas do ponto de vista ambiental que não foram avaliadas pela Comissão de Meio Ambiente. Quero que isso fique registrado, porque, por algum motivo, emendas urbanísticas foram avaliadas pela Comissão de Urbanismo e emendas do ponto de vista ambiental não chegaram para avaliação e parecer da Comissão de Meio Ambiente. Presidente, eu queria propor que os vereadores membros da Comissão de Meio Ambiente dessem o seu voto respaldando e ratificando o voto do parecer da Comissão de Urbanismo. Porque a Comissão de Urbanismo analisou as emendas relativas ao plano, então eu queria que os membros da Comissão de Meio Ambiente ratificassem o voto e o parecer dado pela Comissão de Urbanismo. Vereador Betinho. Gostaria de ratificar meu voto. Presidente Paulo Bagueira e demais vereadores. Todas as discussões, reuniões e audiências públicas foi amplamente discutida a questão da questão ambiental na região de Pendotiba. Questões relacionadas ao Parque da Ribeiro, limites da Vila Progresso, Mata Paca. Ao longo desse ano inteiro, essas questões foram amplamente debatidas com a sociedade. Essas audiências, reuniões, estão amplamente gravadas, registradas, publicadas em jornais, na internet. O assunto, vereador Vitor Júnior, foi amplamente discutido. E vou afirmar a Vossa Excelência e demais vereadores, eu acompanho o voto do relator e ainda mais, o PUR é a salvação da questão ambiental para a região de Pendotiba. Uma região hoje, simplesmente, ao longo desses anos, um crescimento desordenado. O PUR vem estabelecer limites, conforme o vereador Beto Saad falou aqui na sua fala muito bem proferida, estabelece limites quanto crescimento desordenado, proteção à questão ambiental, questão de afluentes, questão da preservação de áreas já previstas na questão do Parque da Ribeiro. Gente, é questão de botar a mão na consciência. O PUR, nessa questão, foi amplamente discutido e amplamente elaborado. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Carlos Macedo, membro da Comissão de Meio Ambiente. Como membro da comissão, eu acompanho os votos do vereador Vitor Júnior e Betim, e ressalto também aqui que o vereador Beto Saad, ele foi muito feliz quando ele diz que esse plano, ele pode não ser o plano e não será o plano que a gente quer, né? O plano urbanístico maravilhoso, mas ele é extremamente necessário para estabelecer os parâmetros daquela região. Se você vê hoje a construção de um belo condomínio que está sendo feito ali em frente ao Calton Clube, talvez seja um dos maiores crimes ambientais que está se cometendo hoje. Ali do lado do HBCBC se construíram diversos prédios. Os últimos que está sendo lá, acho que não foi nem finalizado, está em cima do rio. E qualquer temporal muito mais forte invade aquele balão daquele rio ali e alaga a casa de todos aqueles moradores ali que moram atrás do Campo do Badu, ali naquela encosta do Morro da Cocada. Então, estabelecer limites e parâmetros, mesmo que não sejam aqueles, por alguns, considerados 100%, é fundamental. E, nesse aspecto, eu acompanho os companheiros aqui da Comissão de Meio Ambiente. Bem, vamos entrar em discussão da matéria. Não, tem alguns esclarecimentos a serem pedidos ao nobre vereador Vitor Júnior em relação ao relatório do urbanismo. Não o relatório da Constituição e Justiça, porque os elementos que levam à consideração da legalidade ou não são claros. Um dos elementos, a primeira pergunta, objetivamente encaminhada ao vereador Vitor Júnior, para que depois ele possa ser devidamente acompanhado, ou referendado ou negado, por Macedo, por Betinho e pelos demais membros da Comissão de Urbanismo. Nós solicitamos, presidente Bagueira, conforme leitura anterior, que o software utilizado pela Prefeitura para encaminhamento e elaboração dos mapas fosse encaminhado para cá. A Prefeitura, se dirigindo em resposta oficial ao PSOL, à bancada do PSOL, disse que não era necessário software algum para interpretar as regiões e as suas poligonais. Considerando que a maior parte das poucas pessoas, infelizmente, que participaram das audiências públicas foram majoritariamente reprovadoras do plano proposto, primeiro elemento. E segundo elemento, considerando que todas as representações de comunidade
de comunidade em zonas de especial interesse social tinham várias dúvidas quanto à proteção e a consagração em lei de áreas que já estavam sendo ocupadas, eu tenho uma pergunta objetiva. Se Vossa Excelência quiser ligar para Vereno e Barandier, liga logo, porque pode ser que precise da ajuda deles para responder. Nós tivemos áreas desapropriadas no governo Brizola, visivelmente um governo, independentemente dos questionamentos que nós do antigo PT, e atualmente nós do pessoal, apesar do Brizola não estar mais entre nós, nitidamente o governante com preocupações sociais, é inegável isso. O governo Brizola desapropriou no Largo da Batalha, Titioca e Cantagalo, áreas para construção de habitações de interesse social. Nós gostaríamos de ouvir de público, da Comissão de Urbanismo, na figura do seu porta-voz maior, se, como nós não temos as poligonais, como nós temos o software, se estas áreas desapropriadas por Brizola, no Largo da Batalha e Titioca e Cantagalo, fazem parte, estão englobadas pela poligonal apresentada na última hora pelo governo. Sim ou não? Presidente, primeiro que esse plano urbanístico, ele protege muito mais as áreas de especial interesse social da região de Pindotiba do que o decreto do Brizola. O vereador Paulo Eduardo, eu acho que ele não leu o plano. Porque se o vereador Paulo Eduardo tivesse tido cuidado de ler o plano, ele ia identificar as áreas de especial interesse social. O decreto de desapropriação do Brizola, por exemplo, não contempla a área do entorno, ao lado do cemitério Parque da Colina. A área dos Cantagalo não é contemplada no todo? Sim ou não? Como a emenda do vereador Beto da Pipa, que Vossa Excelência faz questão de criticar o tempo todo, a emenda do vereador Beto da Pipa protege aquelas famílias muito mais do que o decreto do Brizola. Porque a emenda do vereador Beto da Pipa amplia a poligonal muito mais do que o decreto do Brizola. Presidente. Os moradores do Monã Pequeno, que tiveram intervenção por parte da Prefeitura, através do Fundo Municipal de Habitação, tiveram suas áreas contempladas. Então o vereador Paulo Eduardo, presidente, não se debruçou sobre o que protege de fato e a quem protege esse plano urbanístico. Protege o meio ambiente e protege aquele excluidamente, socialmente, historicamente. Presidente, não sei por que o vereador Vitor Júnior está nervoso. Primeiro. Segundo, começou a adotar táticas de envolver outros vereadores para estabelecer cisania entre os vereadores. Vereador Paulo Eduardo, sim, mais do que o decreto do Brizola, sim. A pergunta foi sim ou não. Muito mais do que o decreto do Brizola. Sim ou não? Sim. Então eu vou repetir a pergunta para que ele responda simplesmente sim ou não. Se as áreas destinadas à habitação de interesse social, desapropriadas no governo Brizola, no Largo da Batalha, e nós temos as poligonais. Presidente, a pergunta do vereador Paulo Eduardo é capciosa, sabe por causa de quê? O decreto do Brizola desapropriou áreas consolidadas como condomínios hoje na região de Pindotiba. Na realidade, o que o vereador Paulo Eduardo quer insinuar, ou quer iludir ao conjunto dos vereadores, não é uma informação verdadeira. Vossa Excelência está sendo tendencioso, porque eu fiz uma pergunta à mesa, a mesa concedeu, a menos que diga não é procedente. Eu fiz uma pergunta, claramente, eu quero sim ou não. Sim ou não? Vereador, tu está nervoso? Não, ele que está nervoso. Porque eu pedi sim ou não, e ele fica falando 10 minutos. Porque ele está falando... Quando é simples, sim ou não, deixa de ser cínico. Eu aprendi com ele. Não, você não aprendeu comigo, não. Eu só quero que Vossa Excelência registre os ataques e ofensas do vereador Paulo Eduardo. Não, estou chamando você de cínico. É cínico todo aquele. Veja o dicionário. É cínico todo aquele que, diante de uma pergunta objetiva, sim ou não, fica tergiversando. Eu estou perguntando sim ou não. Tanto tem que disfarçar que não tem a coragem de dizer sim ou não. Sabe por quê? Diante da resposta, nós vamos verificar depois quem mente. Presidente, só para dizer que é sim, tá? Só para dizer que é sim, para depois ele não dizer que eu não respondi. Não, sim, claro. Vossa Excelência ainda tem boa memória, é mais novo. Também. Tem alguns que já perderam a memória. Atendido a Não, tem uma outra questão. Pois não, vereador.
É evidente que nós vamos discutir quando da discussão das emendas que nós estamos destacando para discutir. Gostaria que o preposto da Comissão de Urbanismo, douto vereador Vitor Júnior, respondesse a uma questão curta e grossa. No CD, encaminhado à Justiça, tanto no agravo do Ministério Público, ao agravo do Ministério Público, quanto agora, na ação promovida pela bancada do PSOL, foi incluído um CD, dentro do qual, em termos de conteúdo, tem o Plano Lerner, sucessor do PDDT e sucessor do PIT. No Plano Lerner, tem o terminal do Largo da Batalha. Pergunta para sim ou não. O plano que está sendo aprovado destrói ou não destrói o terminal do Largo da Batalha? Sim ou não? Presidente, ele está danado na noite de hoje. Ele não está fácil. Você não tem ideia de como. Na realidade, o vereador Paulo Eduardo Gomes está tentando dizer que o terminal do Largo da Batalha é a solução de mobilidade para a região de Pendotiba e para a cidade. É isso que o vereador Paulo Eduardo está querendo dizer. O vereador Paulo Eduardo, inclusive, sabe a minha opinião sobre a questão do terminal do Largo da Batalha a partir do momento que a gente tem... Não, Vossa Excelência poderia dizer de público. Bilhete único. Qual é a sua opinião do Largo da Batalha? Então, assim, o vereador Paulo Eduardo conhece muito bem a questão de mobilidade da cidade e sabe que o terminal do Largo da Batalha não é a solução de mobilidade para a região. Não, queria que Vossa Excelência tivesse e o vereador sabe muito bem que o plano de mobilidade apresentado a essa casa, historicamente, não só nas audiências e no debate em relação ao plano urbanístico de Pendotiba, mas nas questões de mobilidade, nas questões, inclusive, de aprovação da transoceânica, do empréstimo da transoceânica, o plano de mobilidade, ele aponta soluções. As soluções podem ser aplicadas ou não de acordo com o crescimento e o entendimento do gestor e da prefeitura. Por exemplo, aponta a implantação imediata, por exemplo, o vereador Paulo Eduardo Gomes, um mergulhão. O mergulhão foi feito. Aponta a solução de um túnel. O túnel foi feito. Aponta a solução da transoceânica. Então, assim, eu só quero registrar, vereador Bagueira, que as colocações do vereador Paulo Eduardo não são... Sim ou não? Eu só vou pedir aos vereadores... não são transparentes, presidente. Para que a gente possa fazer um encaminhamento... E vamos entrar em processo de discussão Presidente, agora da Vossa matéria. Excelência mal consegue disfarçar. Mal consegue disfarçar Quem? o toque tendencioso de proteção à intervenção do Vitor Júnior. Eu pedi esclarecimento sobre... vereador Paulo Eduardo, eu não tenho que disfarçar nada aqui nesta casa. Então está assumido mesmo. Eu mesmo. estou me posicionando da forma que eu acho que tem que ser conduzido os trabalhos. O vereador está tomando outro rumo num processo de divergência de ordem pessoal contra o vereador negativo. Uma matéria que interessa Não, negativo, presidente. O vereador quer discutir com o vereador Vitor Júnior, discuta mais fora do plenário. Vamos discutir a questão da matéria. Foi feito um relatório de urbanismo. Eu estou tirando dúvidas sobre o relatório de urbanismo. Então, vamos colocar a dinâmica da matéria para discussão. Presidente, não faça isso. O vereador tem 20 minutos para discutir a matéria. Não, vamos discutir emenda por emenda. Ô, Vossa Excelência, vai dizer que eu não tenho direito de discutir emenda que eu fiz. Vereador, eu não entendi. O vereador podia falar com educação e com calma. Eu estou tirando dúvidas a respeito de 2 pontos no relatório do urbanismo sobre as emendas. Não, o vereador não está tirando dúvida. E pedir sim ou não. O vereador não está tirando dúvida. O vereador está questionando. Vossa Excelência acha que quem está nos assistindo... o pensamento do vereador Não. Eu estou pedindo, eu perguntei claramente... Se colocou aí. Já se colocou. Não se colocou. Não satisfeito o posicionamento do vereador? Sim ou não? O terminal do Largo da Batalha, que consta do Plano Lerner, encaminhado no CD, apesar de não ter se transformado em lei, encaminhado no CD, pela Prefeitura, à Justiça, para derrubar a nossa liminar, consta o terminal do Largo da Batalha. A pergunta pura e simples: o terminal do Largo da Batalha consta ou não consta? Ou na área destinada à construção do terminal do Largo da Batalha existe a previsão de construção de prédios de 8 andares? Ponto. Sim ou não? Vereador Vitor Júnior, responde o posicionamento. Se presidente, quiser, nós não estamos aqui no tribunal de júri.
Nós estamos aqui no Mas parlamento é bom, presidente, discutindo. mas eu acho que é bom a gente pontuar as Que questões do bobagem, vereador que Paulo Eduardo, bobagem, aqui não é porque o tribunal vereador de Paulo júri. Eduardo ele busca desqualificar o tempo todo essa casa. Ele desqualifica a partir do momento que ele faz uma discussão no judiciário. A gente quer fazer a discussão aqui. E a gente não vai correr da discussão. O plano LERD não só contempla o terminal, como contempla várias outras coisas. Caberá ao Poder Público Municipal, entendeu? E futuramente, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de Urbanismo implantar ali terminal ou não. Entendeu? A definição é clara, não é no plano urbanístico que vai se definir isso, é no plano de mobilidade, que faz parte do plano urbanístico no seu todo. Então, o vereador Paulo Eduardo, ele está querendo, na realidade, ele está querendo dizer que essa casa não se debruça sobre a matéria discutida. Nós discutimos e nós faremos o debate. Agora, o que não pode ser para a cidade o que ele quer. O que tem que ser para a cidade são o que os estudos apontam. Eu vou encerrar nessa primeira parte com os seguintes comentários. No plano urbanístico que Vossa Excelência votou, da Orla da Bahia, nós definimos, sim, área de especial interesse urbanístico para a construção da estação Charitas, hidrográfica, catamarã. Nós definimos a área de especial interesse urbanístico da embocadura do túnel Charitas-Cafubá, razão pela qual a obra está sendo feita lá, desde quando, para a construção de um terminal, eu não tenho que caracterizar uma área de especial interesse urbanístico, que nós vamos discutir, do terminal do Largo da Batalha. Então, é evidente, é um bom articulador de palavras, mas não se sustenta algumas afirmações. E mais, se nós fôssemos acreditar e levar em conta a participação popular daqueles que foram às audiências públicas, disse não ao PUR de Pendotiba, tal qual proposto. E mesmo assim, nós estamos tentando fazer a discussão para melhorar. Eu estou satisfeito em relação aos esclarecimentos gravados pelo vereador Vitor Júnior, que diz que não tem relevância nenhuma relação entre o plano urbanístico de Pendotiba e ter ou não ter o terminal do Largo da Batalha. Ele disse que não tem nada a ver. E disse que as áreas desapropriadas por Brizola estão contemplados na poligonal do plano. É isso que a gente interessa. O resto a gente vai ver depois o que faz com esse tipo de afirmação do vereador Vitor Júnior. Presidente, eu só quero aqui deixar registrado que as informações e a fala do vereador Paulo Eduardo, ela não contém o meu pensamento e a minha fala aqui feita em plenário. O que eu disse é que o plano urbanístico de Pendotiba contempla muito mais do que o decreto de desapropriação do Brizola. Ponto. O que eu disse é que na região do Largo da Batalha, na região de Pendotiba, estão previstos não só um terminal, mas como vários terminais, e eu quero que seja registrado isso, como vários pontos de terminais ao longo das suas vias, para que possamos ter ali um plano de mobilidade eficiente. Então, quero que fique registrado isso também. Bem, só entendido. Vamos entrar no processo de discussão da matéria. Vamos colocar Presidente, 20 minutos para cada vereador para discutir a matéria. Gostaria de anunciar à mesa as emendas em relação às quais o pessoal solicita do douto plenário a discussão em separado e em destacado. Emenda 69. A 69, que é do governo, em contraste, presidente. Emenda rejeitada? Não. A 69 é do governo. Eu quero discutir em contraposição a emenda 71, da bancada do PSOL. A emenda 97, que diz respeito à área especial interesse urbanístico do terminal do Largo da Batalha. Queria pedir a Cíntia que ficasse aqui atrás de mim, por favor. Permite, vereador Bira, que a minha assessora sente ao seu lado? Por favor. Já que o vereador Vitor ocupou... Ah, saiu de lá? Não, só vou pedir... Não, fica lá. É bom porque você vai pegando, trazer aquele microfone que tem características especiais. 69, em contraposição a 71, que é a do governo, tem uma nuance de diferença.
A emenda 97. Essa daqui é do projeto de alinhamento, é a 97. Tá, é a outra. Pois é, mas aqui tem emenda 97 enquanto terminal e tem emenda 97 dos 8 meses. Tem erro. É uma emenda, presidente, que combinadamente o vereador Daniel também fez, que diz respeito a uma proposta introduzida no governo Godofredo, no PUR da Zona Norte, de estudos a cada 18 meses para avaliação periódica da evolução da região com o passar do tempo. O vereador Daniel fez essa emenda, eu acho que foi rejeitada também, 27, e nós do PSOL, em adição, com o mesmo espírito da emenda 27 do Daniel, que eu não sei se ele vai querer discutir, nós fizemos emenda que, a menos que eu tenha errado, é 97. Aqui, ó. É essa? Então, a área de especial interesse urbanístico do terminal do Largo da Batalha, qual é o número? É a nossa 97. É a emenda 97. Ah, não, desculpa. É a 38. 38, presidente. Senhor presidente. Isso sem prejuízo, para que Vossa Excelência possa ordenar, eu estou selecionando essas para defesa destacada. Então, repetindo, 69, 38, 97, presidente. Senhor presidente.